Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem, com bastante dúvidas a serem resolvidas e bastante dicas muito interessantes dos ouvintes. Então vamos acompanhar esse programa. Para quem está ligando pela primeira vez, é um programa de informática que se destina a tirar dúvidas dos usuários, principalmente usuários domésticos. O programa não tem a menor pretensão de falar sobre informática corporativa ou empresarial, coisa desse tipo. É aquele cara que tem um computador em casa e está apanhando do computador. Ou às vezes é o computador que está apanhando dele, né? Porque a diferença entre o software e o hardware, né? Software é o que você xinga, hardware é o que você chuta, né? Exatamente. Principalmente se o gabinete e se a CPU estiver no chão, né? Aquelas que ficam lá embaixo. Por falar em chutar, você chegou a ver, acho que está no YouTube, um vídeo de um adolescente alemão viciado em jogos online. E ele acaba ficando tão indignado, talvez, por ter perdido ali a partida ou a disputa no joguinho, que o bicho tem um acesso de raiva, que ele começa a xingar em alemão. Você já ouviu alguém xingando em alemão? É terrível. Olha, namorando em alemão já é uma coisa assustadora, tá certo? Porque quando o italiano chega para uma garota e fala, eu te amo, ela cai na conversa dele, ou o francês, je t'aime. Agora o alemão chega e fala, ich liebe dich, ela sai correndo. Sai correndo. Você tem que catar, coitado, 3 quarteiros adiante. Imagine o moleque xingando. O cara xingava, de repente no final do acesso de raiva dele, ele pega aquele monitor, aquele computador, atira contra a parede. Sabe, uma coisa nunca vista, mostrando realmente os efeitos, o grande perigo, né? O efeito extremamente prejudicial que existe no fato de alguns jovens desses se perderem e se viciarem nesses joguinhos online ou nessas atividades eletrônicas de um modo geral. E inclui-se nas atividades eletrônicas não só esses joguinhos, como a internet, as sessões de bate-papo, sites de relacionamento. Nossa, o que tem de gente viciada, né, com dependência até química. Outro dia, quando a gente faz o programa na terça-feira à tarde, há umas 3 ou 4 terças-feiras atrás, o tema foi justamente a inauguração de uma fazenda nos Estados Unidos de desintoxicação da internet para crianças e jovens, onde ele é arrancado da frente do computador, tem a mesma síndrome de abstinência do que se fosse dependente químico, chega a ter febre, e aí ele é colocado lá numa fazenda para dar mamadeira para os cabritinhos, para voltar ao mundo real, né? Para conseguir voltar ao mundo real. Até perguntei para a repórter que estava me entrevistando, falei, e vão recebendo alta, né? O último que sobra recebe 1 milhão, né? Pelo jeito. O último que sobra na fazenda. Deve ser um reality show aí, aproveitando, né? Mas Pierluigi começou, na realidade, que deu margem a esse assunto, né? Eu comecei falando que é um programa de informática, e se você quiser interagir conosco, mandando dúvidas, respostas, dicas, etc., basta mandar um e-mail. Isso. Então, antes de chutar ou xingar o software ou chutar o hardware, como o Pierluigi disse, você pode mandar sua dúvida para o info@redeeldorado.com.br. Tomando o seguinte cuidado, no assunto coloque Plug Eldorado para que você seja reconhecido como não spammer. E tudo, as perguntas, as respostas, as dicas, tudo do seu nome ou pseudônimo, se você preferir, coloque no corpo do e-mail, tudo. E, por favor, não baseie nenhuma dúvida, conforme o anexo, porque nós não abrimos os anexos na webmail aqui da Rede Eldorado, por uma questão de segurança, inclusive, né? Se for o caso, tente transcrever, ou pelo menos resumir aquilo que você mandaria em anexo. Se, sei lá, é uma imagem que você gostaria de mandar no anexo, descreva a imagem no corpo do e-mail para que a gente possa se inteirar do assunto da sua dúvida. Só para registro, Pierluigi, esse programa de hoje é o rotulado com o número 286. Já está meio obsoleto, né? Se a gente pensar nos computadores, 286 foi um computador de mais de 2 décadas atrás, não é?
Tá certo? E era considerado assim o na máximo. época era o máximo. Daí ele passou pro 386, pro 486 e finalmente pro Pentium, né? O 286 vinha com HD, com a gigantesca memória de 1 GB. O HD tinha 1 GB. Era uma loucura. O HD, hoje em dia, 3, 4 GB de memória já é quase que o padrão, né? Na época, 1 GB de HD era uma loucura. De HD. A memória, se não me engano, era 256. Bom, antes do 286, tinha aquele XT/86, né? Que era um dos primeiros. Eu tive um desse. E o primeiro modelo que eu adquiri não tinha sequer HD. Aí depois eu troquei por um outro muito mais moderno e muito mais caro. Aliás, veio com HD e o HD praticamente dobrou o preço da máquina. E era um HD com a espantosa capacidade de 30 mega. Pois é. 30 megabytes, né? E hoje você compra pendrive de 32 GB. Ou seja, 1000 vezes mais, arredondando. O último que eu comprei agora, comprei no Camelô. Eu estacionei. Eu estava indo na Full Frame, que é justamente aquela escola de fotografia do Thales, que o Thales é diretor aqui em Pinheiros. Eu estava indo lá na Full Frame, estacionei o carro, apareceu um Camelô vendendo mapas, aqueles mapas que eles vendem, e pendrive. E pendrive, sim. E aí até abordei, falei, você tem Zona Azul, tá? Né? Ele, eu arranjo já para o senhor. Enquanto isso, o senhor não quer comprar um pendrive? Aí o cara me ofereceu um pendrive de 32 GB por R$80. O primeiro pendrive que eu comprei na vida tinha 1 GB e custou R$150. Você percebe? Um pendrive de 32 GB. 32 GB. E ele falou, olha, eu falei, de 64, brincando, não tem? Ele falou, tem, mas não aconselho. Porque o sistema operacional tem uma certa dificuldade em se encontrar quando ele é muito grande. Isso é o Camelô, a conversa do Camelô, né? Você vê, já está na linguagem corrente do dia a dia dos camelôs. Pendrive by Camelot. By Camelot. By Camelot. Tarcísio, o Fábio Lira de Itaquacetuba tem uma dúvida mais ou menos genérica. Diz, estou cursando um curso de rede de computadores. Sempre gostei de tecnologia, mas eu era voltado a saber das novidades, notícias e ler muito sobre o assunto. Agora estou vendo essa parte técnica. IP, sistema operacional, configurar switch, roteador, etc. Estou tendo um pouco de dificuldade nessa parte, instalar Windows, partição, instalar Linux, todos sistemas que alguém tem que saber. É que, Fábio, o que acontece é que você começou pelo fim, né? Depois de alguém estar bem familiarizado com uma máquina, é que alguém vai se familiarizar com uma rede de máquinas, né? Portanto, se for possível, qualquer dica de site, de tutorial, apostila que fale sobre sistemas de forma fácil e didática, será de grande ajuda para eu conseguir desenvolver o curso com tranquilidade. Eu aconselharia o guia do hardware, né, Tarcísio? O guia do hardware. E tem uma dica também de um ouvinte nosso, agora eu não me lembro quem foi, que é o The Pollux. Um dos programas passados a gente chegou a comentar. É um site a partir do qual você consegue baixar ou acompanhar cursos online gratuitos de Linux e de hardware. Então eu imagino, eu não cheguei a esmiuçar lá o site The Pollux, mas eu imagino que há cursos que falem dessa parte especificamente de redes no que diz respeito ao Linux e também nessa parte de conexão de várias máquinas em rede no item referente a hardware. Tá? Eu daria um pulinho lá, naquele guia do hardware. Guia do hardware. Veja bem, Fábio, é www.guiadohardware, tudo junto, .com.br. Lá você encontra uma montanha de tutoriais, de dicas, de fórum, etc. E o The Pollux é www.thepollux.com.br. Então, o início e o fim são mais ou menos padrão, né? www no final.com.br. O miolo é THE, P de Papa, O, L de Lima, U, X. The Pollux. Tá? Então, deve ser irmão do Castor. Do Castor? Do Pollux, Castor e Pollux, né? Os irmãos gêmeos. Né? Agora, não encontrando o que você quer exatamente nesses locais que a gente está indicando para vocês, claro, gente, sempre resta a opção do Google. Se você colocar lá no Google ou num outro buscador, mas o Google com certeza vai achar as seguintes palavras-chave: rede, configuração, rede,
Ou Linux configurar e Windows. switch, configurar roteador. Configurar, você pode até ser mais específico, né? Configuração de roteadores, configurar switch, configurar roteador, enfim, o assunto que você estiver tendo dificuldade. Se você escrever o nome desse assunto no Google, seguido de uma palavra do tipo curso, tutorial, né? Tutorial, normalmente a palavra mais frequente é tutorial. É tutorial. Você provavelmente vai encontrar o que quer, tá bom? O Marcelo Rodrigues, de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, aliás, uma cidade próxima, é uma cidade da qual São Paulo, capital, é um bairro dessa cidade, é um bairro de São Bernardo, né? Tá certo? Diz: olá professores, eu gostaria que vocês fizessem comentários a respeito da nova versão do Windows, o chamado Windows 7, que será lançado em breve. Quero saber se haverá uma mudança bem radical na sua estrutura ou é apenas uma versão melhorada do Windows Vista. Eu não tenho informações a respeito. Minhas eu não tenho, porque eu não cheguei a trabalhar com, pelo menos nem tive tempo e nem apareceu nas minhas mãos nenhuma versão beta dessa nova versão do Windows, né, o Windows 7, é que deverá suceder ao Windows Vista. Mas o que eu posso dizer é dar uma de papagaio aqui, quer dizer, na realidade, repetir o que eu andei lendo. E em primeiro lugar, o Windows 7 não vai ter mudanças radicais em relação ao Windows Vista, vai haver uma boa mudança no visual de novo, ele vai sim, é uma parte da dúvida aqui do nosso ouvinte Marcelo, sobre as mídias Blu-ray. Ele vai dar suporte à gravação e leitura das mídias Blu-ray, né? Aliás, o Windows Vista já faz isso também. E com relação, assim, vamos dizer assim, uma certa ansiedade, será que vai ser legal, será que não vai? Vamos esperar, né? O próprio Windows Vista, muita gente, no início do Windows Vista, se arrependeu de ter trocado, porque o antecessor do Windows Vista era o Windows XP. Então, quando o XP já estava no jeito, já estava lá no seu Service Pack 3 ou coisa parecida, aí surgiu o Windows Vista, com um monte de defeitos naturais, visto que qualquer sistema operacional ou aplicativos que são recém-lançados, eles apresentam defeitos, né? Defeitos de programação mesmo, falhas de segurança, coisas que vão sendo descobertas na vida útil do software. E é engraçado porque na hora que esse software fica bom, redondinho, porque todos os remendos e patches já foram lançados a respeito de todas as falhas de segurança, aí entra um novo. Né? Olha, as pessoas migram para um novo e acabam apanhando tudo de novo, sofrendo os problemas do novo. Olha, eu particularmente, acho que o Luiz compartilha da minha opinião, gosto sempre de esperar pelo menos alguns meses desde o lançamento para sair pelo menos o primeiro pacote de remendos. Só para você ter uma noção, o Windows Vista está no Service Pack 2, o Windows Vista. Quer dizer, já é o segundo pacote, porque assim, eles vão descobrindo um monte de probleminhas, defeitos, falhas de segurança, e vão lançando um a um. E esses defeitos e falhas de segurança, praticamente para quem tem o Windows Vista, percebe isso, todos os dias tem lá atualizações automáticas acontecendo no seu Windows Vista. Né, se você deixar habilitada essa função. Então é uma loucura, porque toda hora tem coisa nova, assim. E o que são essas coisas novas? São coisas que faltaram e eles estão implementando, ou coisas que eles corrigem, substituindo os problemas por coisas corrigidas, ou então são patches que são remendos nos itens, principalmente que dizem respeito à segurança. E aí, depois de um monte dessas mudanças, eles vão tentando agrupar todas elas num único pacote, e aí lançam o chamado Service Pack. Tá? E o Windows Vista já está no Service Pack 2. Pois é, então acho que a grande solução, viu, Marcelo? A grande dica que nós damos é: tenha paciência, não corra atrás da novidade pela novidade, tenha bastante paciência. Acabou de explodir o monitor do meu antigo computador, explodiu, choveu em cima, acabou dando um problema. E esse meu antigo computador é um computador adicional que eu tenho num canto como backup, roda Windows 98. Você sabe, Tarcísio, que às vezes eu tenho saudades do Windows 98?
Não, mas dá. Entende? Quer dizer... Dá saudade mesmo, porque... Agora, existem duas coisas. Né? Agora, é assim, dá saudade, mas ao mesmo tempo, dadas as novas tecnologias, ao que foi incorporado ao computador nesses últimos tempos, é claro que o Windows 98 hoje, para essas novas tecnologias, ele não se presta mais. Né? Mas para aquilo que ele se propunha na época, era um excelente sistema operacional. Quer dizer, tinha gente que metia o pau no Windows 98, mas era feliz e não sabia, né? Depois que vieram as novas versões de Windows, é claro, é natural. Quanto mais sofisticado e mais recursos tem um sistema operacional, maior, ou mesmo um aplicativo, né? Falando genericamente de programação na área de informática, mais chance tem de dar errado em algum lugar. É que nem carro, né? Agora, você pega um carro pé de boi, sai por aí... o que pode quebrar? Quase nada. O máximo que você vai fazer é pegar a flanelinha, embeber com água e colocar em cima da bobina que estava esquentando muito. É, algo do tipo. Agora, se você pega um carro desses todos sofisticados, com sistemas eletrônicos, com isso, com aquilo e um monte de outros itens, é claro que a chance de começar a aparecer defeito nesses itens é muito maior do que a de um carro standard, vamos dizer assim. Agora, com relação à visão do futuro, quer dizer, paciência e não ir atrás de novidades, eu queria dar mais um conselho para o Marcelo. Parece que ele está entusiasmado com as mídias Blu-ray. Marcelo, as mídias Blu-ray são o canto do cisne, são o último grito agonizante das mídias ópticas. Por quê? Porque as mídias flash, quer dizer, memória em estado sólido, como eu comentei agora há pouco, não só o preço está baixando horrores, como, na realidade, estão tendo uma capacidade cada vez maior. Daqui a pouco, em vez de você comprar um CD, você vai comprar um pendrive já carregado com aquele software que você quer, com aquele aplicativo que você quer. Antigamente, você se lembra quanto custava um CD? Um CD virgem, era uma fortuna. Agora você compra por menos de R$1. A mesma coisa vai acabar acontecendo com as mídias em estado sólido. Você vai comprar pendrive assim por quirelas, tá certo? E com muito mais confiabilidade, com muito mais agilidade, com muito mais velocidade de leitura, inclusive. Isso que está acontecendo, né? Agora, Tarcísio, nós temos aqui uma dúvida muito interessante aqui. Não é uma dúvida. Ele diz o seguinte: sou um ouvinte assíduo do programa. Quem é? O José Ribeiro, lá de Pará de Minas, Minas Gerais. Sou ouvinte assíduo há anos do programa e já enviei muitas dicas. Realmente, aliás, a gente quer te agradecer porque você é um dos grandes colaboradores do programa. Há algum tempo enviaram para o programa uma dica dizendo que existe no mercado um pendrive que possui um lacre, tipo disquete, que uma determinada posição só permite a leitura dos dados, mas não a gravação. Olha, José, eu também andei procurando e, se não me engano, eu vi alguma referência na internet. É uma marca específica, existe. Ele diz, assim como o professor Pierre, eu levo o meu pendrive e coloco nos PCs da vida e pimba, ele fica lotado de pragas. Não, tem uma praga até específica, que eu pego permanentemente no pendrive. É só colocar o pendrive no computador de uma escola. Viu, Tarcísio, recentemente eu fiz uma palestra num congresso, onde foi, em Araxá. E logo depois da palestra, um monte de professoras, foi uma palestra para professoras, vieram com o pendrive pedindo os slides, sabe? Será que a apresentação, será que eu posso copiar? Eu falei, claro que pode copiar. Então, o rapaz lá do CPD, lá do congresso, ele estava com uma fila de professoras, todas elas com o pendrive na mão, ele colocava 2, 3, tinha várias entradas USB, 2 ou 3 de uma vez, e copiava direto. Mas ele estava demorando muito. Eu falei, por que demora tanto? Ele falou, porque o antivírus está limpando todos esses pendrives, todos infectados. Todos infectados. Ele tinha um antivírus na máquina. Na máquina que já... se prevenir, já limpava os pendrives. Em relação a isso, Pedro, existe sim um pendrive que já vem com um software residente, né? Agora, diz aqui, o problema é que já andei, aqui na região, Pará de Minas, e até hoje ninguém nunca ouviu falar desse pendrive. Estão até me gozando, dizendo que estou fazendo hora com a cara deles. Qual é o bendito pendrive com essa opção? Por favor, não neguem responder esse e-mail. Olha, mais fácil do que achar esse pendrive, né, com essa opção, se você, para variar, entrar no Google e escrever pendrive lock, L-O-C-K, de
tranca, de trancar, você vai encontrar um aplicativo que se refere, ou que se presta exatamente a isso. Travar o seu pendrive para que ele não... Travar por software, não travar por para ele não, botãozinho. exatamente, para ele não ficar suscetível à escrita, apenas à leitura. E se você quiser escrever, obviamente deve ter uma senha que permite... Sem dúvida, sem dúvida. Né? Ou uma senha que permite destravar, né? Certo. Aí você vai conseguir Como escrever. é pendrive lock. Isso é pendrive lock, Viu? pen lock, uma coisa assim. Mas escreve lá no Google pendrive lock, você vai achar esse softwarezinho que você instala no pendrive e inclusive eles até ensinam como instalar, porque ele fica pendurado naquele auto-run do pendrive, para que ele sempre se execute toda vez que aquele pendrive for colocado, espetado numa porta USB. Né, o sistema operacional ele pode rodar automaticamente um arquivo que tem o nome auto-run dentro do pendrive, assim como acontece nas unidades de CD. E aí eles ensinam como colocar esse pendrive lock que trava. Ele faz exatamente o papel daquela antiga travinha que havia nos disquetes. Tá? Agora só um adendo, Pierluigi, voltando ao assunto do Windows 7. Eu andei dando uma pesquisada aqui, realmente, diferentemente do seu predecessor, que introduziu um grande número de novidades, né, o Windows Vista, o Windows 7 pretende ser apenas uma atualização mais modesta e focalizada para a linha Windows, com a intenção de torná-lo totalmente compatível com aplicações e hardwares com os quais o Windows Vista já era compatível. Apresentações dadas pela Microsoft no começo de 2008 mostraram um shell novo, né, uma concha, um visual novo com uma barra de tarefas diferente, um sistema de network, né, de rede chamada Home Group e aumento na performance. Tá? Basicamente são essas as novidades, né, do Windows 7. Então são poucas, bem modestas. Se você comparar o que o Windows 7 mudou em relação ao Windows XP, o Windows Vista, né, as inovações que o Windows Vista trouxe em relação ao Windows XP, elas são muito mais radicais, em muito maior número, do que aquelas que vieram agora, ou estão por vir aqui no Brasil, em relação ao Windows 7 comparado com o antecessor, que é o Windows Vista. Tá? Aliás, eu queria aqui fazer uma observação rápida. Existem algumas coisas que me irritam profundamente, mas assim, eu não devo ser o único que sofre esse tipo de irritação. Uma delas não tem nada a ver com informática, mas é que são aqueles imbecis que, para pedir passagem, para ultrapassar alguém, grudam na traseira do sujeito, ficando a 30 centímetros de distância, a 120 km por hora. Se um cachorro atravessar a rua, uma criança soltar uma bola ou coisa desse tipo, é um desastre certo, absoluto, porque nem o Schumacher tem reflexo suficiente para frear um carro a 30 centímetros do outro, tá certo? Nem naquela velocidade. Naquela velocidade. Então, esse é um tipo de imbecil que eu não suporto. Quer dizer, eu quero falar publicamente, todos os que têm esse hábito, vocês são imbecis. Quem tem o hábito de grudar no carro da frente. Agora, são imbecis no sentido de serem burros, né? Porque burro porque não está respeitando o próprio imbecil limite. Não, veja bem. Se o cara arrisca a própria vida, tudo bem, problema dele. Ele está arriscando a vida dos outros. Esse que é o grande problema. Agora, outra coisa que me irrita profundamente, qual que é? O tempo que o Tarcísio falou que o sujeito demora para que o software fique redondinho, não é só o software que fique redondinho. É ele que fica redondinho, porque finalmente ele acaba se acostumando onde está o bendito botão que fazia aquela coisa na outra versão e agora não acha aquele bendito botão que faz a mesma coisa nessa nova versão. Porque a maldita mania que tem a Software House de mudar o layout, a interface com o usuário. Quer dizer, deixa um layout e quer fazer mais bonito, faz mais bonito, mas não muda a localização das coisas, pelo amor de Deus. É como se uma fábrica de automóveis resolvesse colocar a alavanca de câmbio no teto e o pisca-alerta no pedal esquerdo. A cada nova versão do automóvel, as coisas mudariam de lugar, coisas mudariam, todas elas, dizer, né? Então, na realidade, o usuário gasta um tempo enorme para se familiarizar
com os comandos de um determinado sistema operacional e poder navegar dentro dele com uma certa desenvoltura. Aí vem os caras e mudam tudo. Isso é uma coisa assim profundamente irritante. Muitas vezes, eu deixo de usar uma versão nova de um software para não correr o risco. Bom, você quer um exemplo simples? Eu me recusei e continuo me recusando a migrar para o Microsoft Office 2007. Sim. Veja, nós já estamos em 2009, né, entrando quase em 2010, e essa versão do Microsoft Office 2007, ela trouxe mudanças tão radicais em relação às versões anteriores, que eu juro, eu já tentei, mas eu não consigo. Está tudo em lugar diferente, aqueles menus eles resolveram organizar, entre aspas, de uma forma mais inteligente, entre aspas, e a gente tem que se acostumar a essa inteligência, entre aspas. Agora mesmo entrei no computador do Geraldo Nunes, que diga-se passagem, é o único que funciona aqui nessa redação, porque os outros mudaram tudo. Que não mudou, né? Que não mudou, e só que infelizmente ele usa esse Microsoft Office 2007. É um horror. Eu apanhei para conseguir fazer alguma coisa, é um horror. Até a gente se acostumar é terrível mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais dúvidas. Fica ligado aí. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. O eChalk, ou seja, o GIS eletrônico, é um site cheio de recursos didáticos para escolas do ciclo básico. Existe uma taxa a ser paga para acessar esse site e para ter pleno acesso a todos os recursos que ele disponibiliza. Porém, se você entrar na área de Preview, existem muitos recursos interessantes acessíveis gratuitamente. Você encontrará diversas demonstrações de matemática, de ciências da natureza, história, educação física, jogos, ilusões de ótica, idiomas e muito mais. Elas são apresentadas por meio de animações extremamente interessantes e bastante didáticas. Para professores em busca de novos recursos e interessados em incrementar suas aulas, vale realmente a pena fazer-se uma visita ao eChalk. Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 981. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Se você costuma navegar na internet usando o Firefox, o ouvinte Mauro Okoshi envia uma dica para aumentar a segurança nas suas andanças pelas páginas da rede. Trata-se de um plugin que monitora o tráfego de informações que chegam pela rede no seu computador e permite você decidir se quer aceitá-las no caso de se detectar algo suspeito. O endereço para fazer o download desse utilitário de segurança é muito comprido, então nem vale a pena a gente mencionar aqui. Mas há um link direto para esse endereço no Infodrop número 418 que você encontra a partir do site www.intermatica.org. Repetindo, é o Infodrop número 418. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta, agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje, esse que é o de número 286, e a gente estava aqui resolvendo as dúvidas, ou tentando, né, pelo menos dar uma comentada nas dúvidas que vocês ouvintes nos enviaram pelo info@redeeldorado.com.br. O Tarcísio, na hora de começar o segundo bloco, falou: Pierre, dispara o teu timer, né? Eu tenho um timer que marca exatamente o tempo do bloco pra gente não estourar, né? E eu sabe o que eu descobri, Tarcísio? O que você descobriu, Pierre? Que esse tempo que está marcado, o tempo de um bloco do programa Plug Eldorado,
é exatamente o tempo de cozimento do risoto que eu faço de vez em quando. Ah, é mesmo? Você já deu a receita do molho à bolonhesa. Agora você, pelo visto, vai despertar a curiosidade dos nossos ouvintes com relação ao risoto. E o risoto que o Pierluigi faz é um belíssimo risoto. Que para começar não é com arroz, é com aqueles 7 cereais, né? Que já começa com aquele risoto de 7 cereais. 7 cereais, e fica uma delícia. E o tempo de cozimento é exatamente o tempo depois que a água ferve e você joga o arroz lá dentro. É exatamente, eu disparo o mesmo timer que eu disparo aqui no programa. Interessante, você já deixa programado o teu cronômetro, tanto para o programa quanto para o risoto. Tá certo, e no fundo o resultado é quase o mesmo, né? Tá certo. Agora, Tarcísio, eu tenho aqui a Priscila, está com uma dúvida, diz, há umas semanas atrás, vocês falaram sobre uma empresa que trabalha com o sistema Linux. Sim, inclusive eles têm a gentileza, quando alguém tem alguma dúvida meio cabeluda a respeito de Linux, eles têm a gentileza de nos mandar um e-mail respondendo a dúvida daquele ouvinte. Eles colaboram muito conosco. Gostaria de saber se vocês têm contato com a empresa. Temos. A empresa chama Osco, só que cuidado, Osco com H na frente, ou seja, H de hotel, O-S-C-O, Osco, com H na frente. Agora, o e-mail, infelizmente não copiei, mas ou é www.osco.com.br ou é www.oscotecnologia.com.br. É um desses dois, viu, Priscila? Tá, por falar em empresa, eu estou aqui com um e-mail do Thales, o Thales Trigo, que é professor lá da Full Frame de fotografia. Ele nos mandou uma dica bem interessante, que diz respeito, claro, obviamente, à fotografia digital. É uma dica de um site, Cambridge in Color. Será que ela é da Universidade de Cambridge? Deve ser, né? Não sei, porque se fosse, terminaria com edu. E aqui termina com .com. .com. Tá, mas pode ser que seja uma empresa associada. De qualquer maneira, para quem tem uma certa proficiência na língua inglesa, é um site, segundo o Thales, imperdível. E pelo que eu andei pesquisando por ali, realmente é um site muitíssimo interessante no que diz respeito aí a você ter acesso a diversos tutoriais sobre manejo de câmeras, edição de imagens, dicas de fotografia e ferramentas que você pode usar e outros tópicos avançados. Tá? Um site, diríamos assim, ou diz o Thales, obrigatório para amadores e profissionais da área de fotografia. Realmente tem. Ele está todo em inglês bem completo. Agora, se você quiser algumas dicas em português também, ou um contato em português, você entra no www.fullframe.com.br, você entra lá em contato com a Escola de Fotografia do Thales, e aí você tem uma ideia de coisas também, de dicas também em português. Repetindo o URL, Tarcísio? Aliás, esse do Thales é www.fullframe.com.br. E do Cambridge? Aí do Cambridge não vou nem repetir, eu vou falar, eu tinha esquecido de falar, foi muito bom você ter mencionado. Então é www.cambridgeincolor, tudo junto, .com, aí você põe /tutorials, tutorial com L no final, mas acrescido de um S. Então, tutorials.htm. Então, repetindo, www.cambridge, né? Acho que todos devem saber escrever Cambridge, mas se não souber escrever também acho que não adianta nada entrar nesse site, porque está tudo em inglês. Então, Cambridge in Color, né? .com/tutorials.htm. Tá bom? Certo. Maravilha. Agora nós temos aqui uma observação do Ciro que é de Piracicaba. Para os nossos ouvintes nos outros estados, saibam que Piracicaba talvez seja a cidade do interior de São Paulo que mais tenha conservado aquilo que a gente chama honrosamente de cultura caipira, mas caipira no bom sentido da palavra. Agora que a gente falou em inglês, você falou em Piracicaba, com aquela coisa bem, sotaque bem carregado, assim, do interior de São Paulo, me ocorreu aquela era uma piadinha que rolava em relação a uma famosa jogadora de basquete. E a primeira vez que ela dizem, né, a brincadeira, obviamente uma piada, que quando ela estava
a primeira vez participando de um jogo lá nos Estados Unidos, o juiz americano, apitando a partida, solicitou que ela desse 2 lances livres. Aliás, ela ia dar 2 lances livres, ela converteu o primeiro e foi embora. Estava esquecendo né, de dar o segundo lance. Imagina se ela iria esquecer. Era só, obviamente, uma brincadeira. Aí o juiz veio atrás dela e começou, once more, once more, once more. E ela falou, Piracicaba. Piracicaba? Piracicaba, exatamente. Piracicaba, sabe? Aí soldado marvado sai da calçada que vai embora. Você sabe que eu aprendi a falar português em Piracicaba, né? Quando mudei para São Paulo... Quer dizer, você tem um sotaque italiano, meio interior paulista. Pois quando eu mudei para São Paulo, todo mundo me perguntava, mas você aprendeu a falar português em Piracicaba? Eu falava, por quê? Por quê? Aí o Ciro, que é de Piracicaba, ele diz o seguinte, bom, parabeniza pelo programa, obrigado, Ele diz que trabalhou durante 5 anos em informática, e as dicas são muito boas. Diz que num programa passado, acho que foi o 282, faz tempo, hein? Um ouvinte enviou um e-mail reclamando que o site de vocês não disponibilizava os feeds. O que não é verdade, pois desde que encontrei o site acompanho todos os programas pelo feed. Exatamente. E o mesmo acontece com a não obrigatoriedade de se baixar o programa para escutá-lo, pois acompanho online. Obrigado, Ciro, por essa lembrança, né? E um abração para o pessoal de Piracicaba. Um abração para o Jefferson, né? Porque na verdade o Jefferson é o nosso parceiro aí na manutenção do site. Certo. E até por isso a gente nem sabia direito se havia ou não havia os feeds, né? Quer dizer, mas é claro que se o Jefferson tivesse aqui, ele ia falar, não, claro, tá lá, é só você... E aliás, ele encerra e tal. O Ciro. Ciro, você sabia que eu morei em Piracicaba há tanto tempo, que logo depois do Sarto, do Rio, que tem o Sarto, tem um remanso. E a prefeitura instalou um trampolim no remanso porque a gente nadava. Hoje, se alguém nadar naquilo lá, morre, tá certo? De tanta poluição que tem. E ele termina o e-mail dizendo, existem 10 tipos de pessoas no mundo. As que entendem e as que não entendem binário. Agora, traduzindo, existem apenas 0 tipos de pessoas no mundo. As que entendem e as que não entendem binário. Agora, se você não entendeu, então você não entende binário. É que 0 em binário é justamente o número 2, né? Justamente. Aqui nós temos também uma dica muito interessante do Alexandre Rodrigues da Silva. Ele diz, resumindo um pouco, ele diz o seguinte, você pega a foto de alguém que você quer zoar, tá certo? Certo. A foto do teu cunhado, normalmente, porque cunhado não é parente, é destino. Então você aproveita para zoar o teu cunhado, tá certo? Você pega uma foto bem aquela grande. História, né, do coleguinha zoando o outro, mas olha, cuidado para não ofender. Zoar é uma coisa, zoar, ofender é outra. É outra. Aí existe um site, diz aqui, muito bom, que simplesmente você consegue fazer o retrato falado de uma pessoa. Ou seja, você dispõe de um repertório gigantesco de olhos, sobrancelhas, narizes, orelhas, testas, formato de face, tipo de cabelo, mas assim, uma quantidade gigantesca, em que você pega e arrasta e vai montando, e obviamente, se você quiser montar um retrato falado qualquer, tudo bem. Basta que tenha ao lado uma pessoa que queira reconhecer e falar, a sobrancelha era mais grossa, era mais fina. É como a polícia faz no fundo, né? Exatamente. Agora, se você antigamente tinha um desenhista, né? Tinha um desenhista. Quando não tinha um computador, a vítima ou a testemunha que havia visto, né, o provável aliás, naquela época chamava meliante. O provável meliante, né? Ela descrevia para um desenhista. E ela ia acompanhando ali o desenho, falando, não, a sobrancelha é um pouco mais grossa. Ele engrossava a sobrancelha, assim, tá bom? Tira um pouquinho, tirava, agora tá bom, agora ficou parecido. E aí a turma, né, acabava fazendo um desenho, que é o famoso retrato falado. Hoje em dia, até para agilizar esse processo da produção de um retrato falado, a polícia conta com softwares específicos para esse propósito, em que há uma biblioteca muito grande de tipos de cabelo, de tipos de sobrancelha, de tipos de formato de rosto, de nariz, de boca e assim por diante. Então a pessoa que vai fazer o retrato simplesmente maneja um computador, ela não precisa ser desenhista,
e vamos dizer, a testemunha, ela apenas escolhe dentre aquela biblioteca qual é o formato de cada detalhe das feições do indivíduo, tá certo? E esse qual é? É o Ultimate Flash Face. Então, exatamente isso. O Alexandre Rodrigues nos manda, inclusive, o endereço. Não tem o www na frente, é simplesmente flashface.stapt.de. Eu vou soletrar, né? Esse stapt é melhor que soletrar. Vamos fazer o retrato falado desse pedaço. Então, flashface é F de Fox, L-A-S-H, F de Fox, A-C-E. Flashface. Certo. Flashface, vai. E o stapt é C, T de tango, A, P de papa, T de tango. Ponto DE. Deve ser alemão, né? Deve ser alemão, de Deutschland. Deutschland. DE, Deutschland. Exatamente. Então é flashface.ctapt.de. Talvez exista até o PT do final, né? O PT deve ser porque deve estar na língua portuguesa, apesar de ser um software alemão, um site alemão. Eu gostei como você falou, Deutschland. Deutschland. Você sabe a história de qual a língua mais suave do mundo, né? Que o brasileiro achou que era o português, porque falou, por exemplo, borboleta, dá a ideia de uma borboleta voando. A gente estava falando daquele alemãozinho que atacou tudo. Né? Aí disse que o francês falou, mas não, então francês, borboleta em francês, papillon. Aí o italiano falou, não, allora é italiano. Borboleta em italiano é farfalla. Aí o inglês falou, I'm sorry, língua mais suave do mundo, inglês, borboleta em inglês, butterfly. Finalmente chegou o alemão e falou, nine. Língua mais suave do mundo, alemão, borboleta em alemão, schmentlich. Muito suave. Muito suave. Uma borboleta alemã não deve saber voar, né? Não, schmentlich, não, ela deve ter asas de aço inox, com rebite, toda arrebitada, né? Pelo amor de Deus. Agora, você veja bem, Tarcísio, aquilo que eu estava falando agora há pouco, no final do primeiro bloco, sobre por que cargas d'água cada software, cada sistema operacional tem uma maneira maluca de achar as coisas, né? Uhum. O pessoal da Osco Tecnologia, que nos ajuda aqui com as dúvidas do Linux, diz o seguinte, o Adilson possui um PC que tem aquele Ubuntu, aquela distribuição Ubuntu de Linux, e não consegue mais uma conexão de rede automática por DHCP. A gente está lembrando exatamente, foi uma dúvida que surgiu e a gente lançou ao ar na semana passada ou retrasada, desse ouvinte que havia feito um dual boot. Você achou isso? Você achou esse ouvinte, o Adilson? Porque eu queria pedir uma coisa. Adilson, me faz um favor. Manda de novo o teu e-mail com a dúvida, que eu vou reencaminhar para você o e-mail que foi mandado pelo pessoal. Porque ele realmente é um e-mail bastante grande. Agora, há várias soluções. Né? O Linux, só para os ouvintes terem uma noção, ele tem uma interface gráfica, né, que é aquele famoso GNOME ou KDE, que são as principais interfaces gráficas do Linux, que são as interfaces que o tornam amigável, parecido, entre aspas, até com o Windows. Por quê? Porque o Linux, originalmente, ele era e é ainda, né, um sistema operacional de linha de comando. Como era o DOS. Né? Que, aliás, vem do Unix. Exatamente. Ele acabou sendo uma espécie de derivado do Unix, só que com código aberto, quer dizer, aquele Linus Torvalds, né? Ele desenvolveu essa ideia de deixar uma espécie de Unix aberto, e ele próprio, claro, lançou uma das primeiras versões aí do Linux, mas que depois acabou ganhando a cara dos usuários, né? Por isso que a gente tem, inclusive, tantas distribuições do Linux, mas todas elas, obviamente, seguindo um padrão básico. E provavelmente deve ter o patrocínio de uma famosa casa de chopp de Ribeirão Preto, né? O Pinguim, tá certo. Bom, de qualquer forma, o Linux, ele permite você resolver as coisas no modo gráfico, quer dizer, com auxílio dessas interfaces gráficas como GNOME ou KDE, ou então recorrer, para quem ainda é meio chegado a
escovar bytes, né? Trabalhar ali nas linhas de comando do terminal de texto, né? Do próprio Linux, tem as soluções no modo texto. E aqui a OSCO nos mandou no e-mail as duas soluções. Como resolver o problema de conexão automática de internet via Linux no modo gráfico e no modo texto. Agora, são soluções relativamente compridas, complexas, né? Quer dizer, nem caberia a gente colocar aqui no ar. Por isso que eu estou pedindo para a gente mandar novamente o e-mail. Talvez a gente possa até deixar essas soluções lá no site. Lá no site da Intermática. Lá no site Intermática, www.intermatica.org, você hoje em dia encontra basicamente aqueles infodrops, que são dicas que a gente dá de sites e que vão ao ar aqui pela própria Rede Eldorado, durante a programação, e encontra a disponibilidade dos programas que a gente faz. Né? Se você quiser ouvir um programa passado, você pode entrar lá no www.intermatica.org e você vai encontrar os posts correspondentes aos programas passados. Você pode ouvir online ou até salvar, depois colocar no seu MP3 player ou iPod ou coisa parecida e ouvir no momento que você achar mais interessante. Pois bem, então essas dicas todas aqui, essas soluções, tanto em modo gráfico quanto em modo texto, vamos colocar no site, mas como o Pierluigi disse, mande de novo aquele e-mail. Adilson, viu, Adilson? Mande de novo o seu e-mail para a gente poder usar o seu endereço e reencaminhar essas soluções aqui que o pessoal lá da OSCO mandou para a gente, tá bom? Agora, temos aqui uma dica muito interessante do Geraldo Barbosa. Diz aqui: professor e ouvinte assíduo do programa, e sobre a dica como gravar uma imagem de vídeo, um vídeo, no Media Player Classic, que para mim é o melhor Media Player que existe, que é aquele que não tem firulas, mas sim. No Media Player Classic é muito simples. Basta dar um pause no vídeo, escolher o ponto a ser gerada a imagem, né? Em seguida vai em File e Save Image. Direto. Ele cria automaticamente um nome que você pode mudar e também uma extensão e pronto, é só gravar. No Media Player Classic, só fazer isso. Aliás, o Tarcísio, ele diz, olha, no meu Media Player Classic eu baixei os códecs indicados pelo professor Tarcísio e funciona que é uma maravilha. Mas funciona mesmo. Eu também uso direto o Media Player Classic com esses códecs. Ele toca virtualmente de tudo. Às vezes, algum arquivo que não é executado por falta do codec adequado no Windows Media Player 11 ou 12, sei lá, no Windows Media Player Classic, com esses códecs aí, ele funciona perfeitamente. O que mais que temos aí de interessante? Leandro, que o risoto está quase no fim, hein? Agora está na hora de acrescentar o vinho. Porque tem vinho para ser acrescentado. Está quase na hora de acrescentar o vinho. Deve ficar bom, hein? Vinho branco, depois, se possível, moscatel. Nossa, fica docinho assim, né? Um risoto meio adocicado. Adocicado, bom. Pois é. Agora, mas é comida doce ou salgada? É salgado. Mas despertando a curiosidade dos ouvintes. Daqui a pouco eles vão te cobrar. Eu já estou cobrando a receita do risoto. Né? Já tínhamos a do molho a bolonhesa, legítimo, né? Lá de Bolonha mesmo. Dado por um bolonhês, né? Dado por um bolonhês, agora. Tá. Agora, diz o Leandro Salvini, de Arujá. Venho pedir a orientação de vocês. Não sei o que houve, mas meu navegador Internet Explorer 7 só consegue abrir a página inicial. Quando digito um endereço para abrir, aparece a mensagem: a chave de procura solicitada não foi encontrada em nenhum contexto de ativação ativo. Gostei da ativação ativa. Olha só. Então eu venho usando o Firefox para navegar na internet. O que você faz muito bem. Eu diria como resolver esse problema? Ou como desinstalar o Internet Explorer sem alterar outros programas? Olha, Leandro, em primeiríssimo lugar, o Internet Explorer, ele está tão enraizado no Windows, ele está tão enfiado no meio da programação do Windows, que tentar desinstalar o Internet Explorer dá,
mas eu chamaria um neurocirurgião, porque é algo parecido com uma lobotomia, quer dizer, não dá, deixa. Outra coisa, deixa ele lá, ele não ocupa quase espaço nenhum, além eu diria assim, se você tiver, sabe, é que tem pessoas que têm toque, eu entendo isso, né, aquele transtorno obsessivo compulsivo. Como chama aquele investigador que tem o Monk, exatamente. Tem toque, quer dizer, eu sou meio assim, se eu tenho um software que não funciona no computador adequadamente e eu não consigo resolver o problema dele, o que eu faço? Eu desinstalo. Eu não gosto de ter um negócio que não funciona tomando espaço ali. Me incomoda, mesmo sabendo que é pouco espaço, que eu tenho um HD de 500 gigabytes, né, meio terabyte. Quando você anda na rua, você tenta não pisar na risca que separa uma pedra da outra. Não chego a tanto, mas existem alguns toques que a gente tem, eu sei, eu entendo isso. E realmente, se tem um negócio que não está funcionando direito, ou eu faço o bicho funcionar, ou eu tiro ele de lá, porque eu vou deixar um negócio que não funciona ocupando espaço, né? Desocupa o caminho, né? Deixa espaço para os demais. No caso do Internet Explorer, tirar ele de lá é complicado, porque como o Pierluigi disse, ele está arraigado ao sistema operacional, ele está enraizado. Então tirar o Internet Explorer é praticamente fazer uma lobotomia no Windows, né? Você pode realmente depois ter problemas sérios, por exemplo, para acessar o item Meu Computador, né? Porque as rotinas que você usa que o software usa para paginar a internet são basicamente as mesmas que ele utiliza para paginar o conteúdo do teu computador, né? Naquele antigo, que a gente chamaria de antigo Windows Explorer. Então, o Internet Explorer e o Windows Explorer, eles compartilham das mesmas rotinas. Se você tira um, você atrapalha o funcionamento do outro. Você pode deixar o outro sem funcionar. Bom, mas ele está lá. Está ocupando espaço. Não está legal. Uma tentativa, viu, Leandro, é a seguinte. Pega o Internet Explorer, baixe de novo o Internet Explorer, ou então uma dessas revistas informáticas, sempre vem aí naquele item softwares essenciais, vem lá o arquivo de instalação do Internet Explorer, entre outros, né? Instala novamente, e no processo da reinstalação, provavelmente o software instalador vai perceber que já existe o Internet Explorer lá e vai te dar a opção de reparar o Internet Explorer. Usa essa opção de reparação e veja o que acontece. De repente, ele volta a funcionar normalmente. Tá? Caso não volte, use faça um scan completo do seu disco rígido de um desses anti-spywares, tipo Spybot, tipo Adaware e outros tantos que tem por aí. Por quê? Ou o próprio Windows Defender, devidamente atualizado, do próprio Windows você pode usar. Por quê? Porque normalmente esses sintomas do Internet Explorer, parou de funcionar, parou de navegar, eles acontecem muitas vezes por causa de um spyware ou de um malware que se instalou ali e acabou comprometendo a navegabilidade do Internet Explorer. Tá? Então seria o caso de você, primeiro, eu até trocaria a ordem. Primeiro dar uma checada, fazer uma varredura completa no seu disco rígido com um desses aplicativos tipo Windows Defender ou mesmo Spybot ou coisa parecida, para buscar os danados que possam estar fazendo esse problema, ou causando esse problema. E depois usar a opção de reparação do programa instalador do próprio Internet Explorer. Agora, você diz, o instalador percebe a versão antiga, né? Eu tinha o Panda 2009, comprei o Panda 2010, instalei, deu pau. Aí reiniciei o computador, aí ele instalou direito e diz, agora leia. Na hora que for ler as instruções, estava escrito, olha, tem que desinstalar a versão anterior antes de instalar a nova. Só que a mensagem aparece no fim, em vez de aparecer no começo, né? E, Tarcísio, eu gostaria de encerrar com uma rapidíssima dica do Reinaldo Menezes. É o sketchup.google.com. Esse SketchUp é S-K-E-T de tango C-H-U-P, sketchup.google.com. E se quiser em português, você digita /INTL de International /PT-BR. O que ele faz?
você vira um grande desenhista em 3 dimensões sem saber absolutamente desenhar absolutamente nada. Eu já usei. Eu também já usei. É muito legal. Fantástico. Muito legal. E provavelmente vai virar até uma dica de Infodrop em breve. Com certeza. Tá bom? Bem, com isso a gente encerra mais esse programa. Esse que foi o de número 286, é o famoso 286, um número famoso dos computadores de antigamente. E a gente agradece a todos vocês que ficaram nessa última 1 hora aí plugados no Plug Eldorado de hoje. Obrigado a todos, pluguem-se no próximo, a gente se convida e até logo, Pierluigi, até logo a todos. Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até a semana que vem. Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.